Bom dia a todos, bom dia a todas presentes. É uma felicidade tê-los aqui na Casa da Advocacia, na Casa da Cidadania, para mais um evento. Eu sou a doutora Michele Werneck, coordenadora da Coordenadoria de Direito Médico e da Saúde dessa comissão. E é sempre uma alegria estar aqui entre amigos, entre colegas de banca. E eu estou muito feliz hoje em tê-los aqui. Tá? Gostaria de agradecer a nossa presidente, doutora Patrícia Vanzolini, pela oportunidade, o nosso vice-presidente, doutor Leonardo Sica, o presidente dessa comissão tão querida, professor Alexander Mendes Hakimi, que em breve estará conosco. E hoje nós trataremos de um tema muito importante. É um seminário de temas essenciais da execução penal e, para tanto, eu chamo para compor a mesa a doutora Valéria Alves Rodrigues. Doutora Valéria Alves Rodrigues, que falará sobre o tema A Falta de Trabalho e Estudo nas Prisões Brasileiras, uma análise dos impactos sociais e econômicos. Eu vou ler um breve currículo da doutora Valéria. Ela é advogada criminalista, especialista em Direito Penal, Direito Processual Penal e Execução Penal pela Faculdade Legale, coordenadora da Coordenadoria de Direito Eleitoral, da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito e colunista em periódicos. Doutora Valéria, é um prazer estar com a doutora. Doutora Valéria ocupou comigo os bancos acadêmicos. Eu costumo dizer que quem passou perrengue junto no NPJ não se separa nunca mais, e esse é o nosso caso. Eu tenho a felicidade de trabalhar com ela e dividir a mais bela das carreiras com essa profissional ímpar, e a palavra está com a doutora. Só dá um bom dia que eu vou chamar os acadêmicos, tá? Olá, bom dia a todos. Obrigada, doutora Michele Werneck. É sempre uma honra estar aqui na OAB São Paulo, nessa comissão tão querida do Acadêmico e da Acadêmica de Direito. É sempre um prazer muito grande ladear com você, com a doutora, tanto a nossa profissão, quanto ter dividido os perrengues do NPJ, da faculdade, e esperamos que estejamos sempre juntas aí para todo sempre. Para compor a mesa, eu vou chamar o próximo palestrante também, o Dr. Wagner Cavalcante dos Santos. E agora os nossos debatedores, a parte especial, a parte que importa aqui dessa mesa. A acadêmica de Direito, Gabriele Salles. O acadêmico de Direito, Roberto Machado Silva. Aproveitando, gostaria de agradecer também a todos que nos assistem pelo canal Cultural OAB, pelo YouTube. E hoje nós faremos também a apresentação dessa obra, na qual os nossos palestrantes participaram. Inclusive, temos alguns exemplares para sorteio. Tenho certeza que vocês vão adorar. Doutora Valéria, você está com a palavra. Obrigada, doutora Michele. Bom dia a todos que estão aqui presentes e também a todos que nos acompanham pelo canal cultural da UAB, pelo o YouTube, pelo canal de transmissão do YouTube. Eu quero fazer um agradecimento à presidente da nossa OAB São Paulo, a doutora Patrícia Vanzolini, que muito bem nos representou no último triênio, e também ao seu vice, Leonardo Sica, que presidirá no próximo triênio aí a OAB São Paulo. Agradeço a oportunidade dele sempre de abrir esta casa para nós.
Agradeço o presidente desta comissão, doutor Alexander Mendes Hakimi, que é sempre um querido, e agradeço em especial a oportunidade de sempre estar participando aqui com vocês, não só apresentando alguns temas importantes para os acadêmicos, para a sociedade em geral, mas também em poder aprender no dia a dia aqui com vocês. Bom, quero fazer um agradecimento também especial aqui para os que compõem a mesa. Doutora Michele Werneck, como ela mesma disse, e eu complementei, que é sempre uma honra estar ladeando tanto a profissão como a nossa amizade. Sua amizade é muito importante para mim e espero que seja aí para todo sempre. É uma profissional ímpar e um ser humano sensacional. Agradeço também o Dr. Wagner, que, sem modéstia, eu realmente, tudo que eu sei hoje, eu aprendi juntamente com ele no dia a dia, tanto no escritório, quanto nas nossas diligências em presídios, audiências, júri e também delegacias. Ele quem pegou na minha mão e me ensinou como caminhar na advocacia criminal. Obrigada, doutor, por tudo. E obrigada aos debatedores por ter aceitado participar conosco. Bom, numa manhã de sábado, eu quero parabenizar todos os acadêmicos que estão aqui presentes, colegas advogados e demais, porque eu sei que tem mães de acadêmicos aqui também presentes para nos prestigiar. Esse é o caminho, eu sempre falo que o caminho do sucesso realmente é através do estudo, é através de buscar conhecimento. Então, vocês estão de parabéns por estar aqui participando. E vamos lá. Hoje eu trouxe um tema um pouco polêmico, mas de suma importância, não só para estudos, mas também para nós como sociedade em geral. Acho que aqui foi, né? Aí, agora sim. Bom, hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre a falta de trabalho e estudo nas prisões brasileiras. Vamos fazer uma análise dos impactos sociais e econômicos que traz esse déficit aí nos estabelecimentos prisionais, não só aqui de São Paulo, como no Brasil, no geral. Bom, aqui, antes de entrar na lei de execução penal em específico, nós precisamos explanar um pouco de como que a pessoa que vai presa ingressa no sistema prisional. Qual é o caminho até ele chegar ao cumprimento da pena pela qual ele foi condenado, pela qual ele recebeu uma condenação. Ele está ali respondendo um processo criminal. Por quê? Porque ele cometeu algum erro. É importante nós frisarmos que, acima de tudo, dependente, né, do erro que a pessoa cometeu, nós estamos falando de seres humanos. Então, assim, qualquer um de nós podemos cometer erros. Qualquer um dos nossos entes queridos, dos nossos familiares, podem cometer erros. E nós temos que pensar, refletir um pouco de como nós gostaríamos que essas pessoas fossem tratadas quando ela está lá arcando com as consequências dos seus erros, cumprindo a pena imposta pelo Estado, exatamente por ter cometido aquele erro, aquele crime. Não é diminuindo a gravidade da pessoa cometer um crime, e sim pensar que nós lidamos com seres humanos, que não é porque a pessoa foi presa, está arcando com as consequências dos seus erros, que ela não merece ser tratada como ser humano. Bom, dito isto, o processo criminal ele vai resultar numa sentença condenatória. A partir dessa sentença condenatória, o juiz de primeira instância ele vai determinar qual é a quantidade de pena. Se é, por exemplo, acima de 8 anos, ele vai ter o regime inicial ali, o regime fechado. E aí, a partir daí, em regra, é após a sentença condenatória transitar em julgado que a pessoa começa a cumprir a sua pena no regime que foi determinado e aquela quantidade de pena determinada
pelo crime que ela cometeu. No entanto, tem as exceções do 312 do Código de Processo Penal. Então, se ele for preso de forma preventivamente, preso em flagrante, ele começa até mesmo cumprir a sua pena enquanto espera a sua sentença condenatória. Responde aquele processo já preso. E depois da sentença condenatória, ele ainda tem a oportunidade de recorrer, né, nas superiores instâncias, no Tribunal de Justiça daquele estado, no Superior Tribunal de Justiça, no STF, enfim. E aí, esse processo, essa sentença, ela é distribuída numa vara de execução penal, e essa vara de execução penal, ela não é a de São Paulo. Por exemplo, o crime ele foi cometido aqui em São Paulo, e o processo dele está tramitando aqui no Fórum da Barra Funda, que é o nosso fórum central da cidade de São Paulo. Quando ele vai preso, ele vai ser enviado para um estabelecimento prisional para cumprir a sua pena, não especificamente na cidade ou na cidade de São Paulo. Ele vai normalmente para alguma outra cidade, que é onde tem as estruturas dos estabelecimentos prisionais para receber essas pessoas condenadas, essas pessoas sentenciadas para iniciar o cumprimento de pena. Então, quando vai para uma cidade, por exemplo, Campinas, Bauru, esse processo, essa sentença condenatória, ela é distribuída nessa vara de execução penal da cidade que está localizado o estabelecimento prisional, e aí sim se inicia o cumprimento de pena. A partir dali, na primeira instância, finalizou, ele vai recorrer lá, se ele estiver inconformado com a pena com a sua condenação, com a pena que foi aplicada, com o regime, ele vai lá recorrer nas instâncias superiores. No entanto, tudo que se tratar, enquanto ele estiver dentro do estabelecimento prisional, será tratado pelo juiz da execução criminal da cidade em que o estabelecimento prisional está localizado. Então, é assim que funciona o início do cumprimento da pena na execução penal. Bom, essa foi uma introdução para a gente se localizar, né, de como que funciona, como que chega até a esse tema que nós estamos hoje. E aí, agora eu vou falar um pouco com vocês sobre o objetivo, o objeto principal da Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal é a 7.210, de 1984. Eu vou ler para vocês o artigo 1º, porque é importante a gente fazer essa leitura e depois discorrermos um pouco sobre. A execução penal tem, artigo 1º, a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal. Então, ali o que eu falei sobre, né, dar o pontapé inicial para o cumprimento de pena, da sentença condenatória, e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Então, o condenado são as pessoas maiores de idade que respondem por crime, de acordo com o Código Penal, e o internado são entre pré-adolescentes e adolescentes de 12 a 18 anos, tá? Que aí eles cumprem alguma penalidade por infração, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o objetivo maior da execução penal, o objetivo é... Só um minuto, gente. Obrigada, viu? O objetivo é ressocializar, preparar de forma harmônica essa pessoa que vai estar cumprindo pena restrita da sua liberdade, para que ela volte ao convívio social, para que ela volte aqui para a rua, para que ela volte aqui a conviver conosco. Então, aqui tem a regulamentação de como devem ser tratadas essas pessoas restritas da sua liberdade, tem a regulamentação dos deveres, dos direitos dessas pessoas em situação presa, e tem também muitas regras de como eles devem ser tratados pelo estabelecimento prisional e toda a organização. Então, essa lei é exatamente para regular, exatamente para que
os direitos fundamentais das pessoas, né, os direitos humanos das pessoas, não sejam violados no âmbito prisional. Aqui no artigo 39, a Lei de Execução Penal, ela traz os deveres, que não são poucos, são muitos. E é exatamente para manter a ordem, manter a organização. Além desses deveres, cada estabelecimento prisional tem as suas próprias regras internas. Então, terão regras internas de convivência, de organização, de horário, de documentação dos familiares para fazer carteira, para conseguir visitar as pessoas. O jumbo, o que é permitido, o que não é permitido. Então, além da execução penal, o estabelecimento prisional também tem as suas regras internas, exatamente para manter a ordem. Então, constituem os deveres do condenado ser comportado, ser disciplinado, respeitar os colegas que estão na mesma situação que ele, respeitar os servidores públicos que estão ali trabalhando, manter a ordem, a higiene da sua cela, do ambiente comum. Então, aqui tem inúmeros deveres que eles precisam seguir. E quando eles não seguem, eles têm a sua sanção, a sua punição dentro do próprio estabelecimento prisional. Então, não é porque, às vezes, a pessoa está no semiaberto, mas ela comete algum tipo de infração lá dentro, ela vai perder esse benefício. Então, não é interessante para a pessoa, pensando, nós aqui fora, a gente não está lá dentro para saber, mas nós aqui fora pensando, por qual motivação, né, a pessoa cometeria? Às vezes acontece exatamente por falta de algumas, como que eu posso dizer? Algumas oportunidades que deveriam ter e não tem dentro do sistema prisional, e eles estão totalmente privados da sua liberdade. 100% privados da sua liberdade. Muitos deles recebem visitação dos familiares aos finais de semana, ou às vezes uma vez ao mês, ou às vezes não recebem. Tem muitas pessoas lá que estão abandonadas. E aí elas não conseguem realmente seguir as regras da forma adequada, por falta de oportunidade. Nós vamos conversar um pouco mais para frente sobre essas oportunidades, sobre essa problemática. Além dos deveres, a Lei de Execução Penal também elenca todos os direitos da pessoa privada de liberdade, da pessoa presa. Eu trouxe aqui para vocês a assistência ao preso. Ela está prevista e é uma obrigação do Estado. Então, estende-se também ao egresso. Quem é o egresso? É aquela pessoa que já terminou, já cumpriu a sua pena imposta lá na sua sentença condenatória, e então ela vai se reintegrar à sociedade. Essa é a pessoa egressa. Então, essa assistência que o Estado tem o dever de dar à pessoa privada de liberdade, não só para quem está lá dentro, mas também para quem já cumpriu a sua pena até 1 ano. Exatamente para essa, como diz mesmo no artigo 1º, a harmônica ressocialização, né? Para introduzir a pessoa de volta à sociedade. Então, a assistência, ela é material. A assistência material, ela envolve alimentação, vestuário, instalações higiênicas, a assistência à saúde, então, direito a ter atendimento médico, atendimento odontológico, atendimento farmacêutico, assistência jurídica, que é o advogado do Estado, o advogado público, quando a pessoa não tem condições de pagar, o Estado tem o dever de fornecer essa assistência judiciária para que ela não fique sem as devidas defesas, né? Assistência educacional, isso daqui vai entrar bastante no nosso tema, no meu tema principal, nosso tema principal,
que é a falta, está previsto, sim, assistência educacional, no entanto, a quantidade de presos para o número de vagas é bem pequena, a gente vai falar um pouco mais à frente, mas está previsto, é um direito da pessoa privada de liberdade, a assistência educacional. Assistência social, que envolve um tratamento psicológico, tanto da pessoa quanto dos familiares, né? E assistência religiosa, é ter um espaço adequado para que as pessoas possam seguir com a religião, independente da religião que ela tem aqui fora, que é algo que ajuda bastante a pessoa espiritualmente, enfim, independente de religião. Então, é estabelecido como direito que deve ter ali um espaço adequado para que as pessoas possam seguir a sua religião. Bom, aqui nos artigos que mostram os direitos, é bem completo, né? Quem dera, se assim fosse, no dia a dia para eles. Seria extremamente diferente a situação atual. Aqui, o estudo, ele está previsto como obrigatoriedade do Estado para com a pessoa presa. Então, aqui no Brasil não há pena de morte, não há pena perpétua. Então, o sistema de cumprimento de pena, ele é um regime progressivo e quando a pessoa, ela progride de regime para um regime menos gravoso, ela tem a oportunidade de ser disponibilizado para ela uma vaga para ela estudar, uma vaga para ela trabalhar, tá? Então, é um direito básico de quem está num regime menos gravoso. E isso ajuda extremamente, porque é uma forma de introduzir a pessoa aos poucos ao convívio da sociedade. Porque vocês imaginem só, a pessoa presa num regime fechado, desde o início do cumprimento da pena dela até o final. No dia seguinte, quando ela sair, depois de 8, 10 anos, eu não quero encontrar com essa pessoa, porque ela vai querer fazer picadinho das pessoas na rua. Então, é uma reflexão aí que eu trago sempre sobre quem nós queremos que seja reintegrado à nossa sociedade. Porque, às vezes, as pessoas acham, na maioria, em sua grande maioria, né, quem não está, em especial, na área do direito, acha que a pessoa está lá presa e que ela merece acabar a vida dela lá e não voltar e morrer, na verdade, né? Então, e isso é bem triste, porque nós estamos tratando de seres humanos. Então, tanto o ensino de primeiro grau, como o ensino médio, e até mesmo disponibiliza o ensino superior. Então, é um direito. Infelizmente, não tem a quantidade de vagas, vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Normalmente, essa progressão de regime ela ocorre depois de um tempo de cumprir a pena. Então, ali mais ou menos, por exemplo, uma pena de 8 anos, é só um exemplo, tá, gente? Eu sou ruim de conta de cabeça, então, essa conta aí a gente tem que fazer no papel mesmo, na calculadora. Então, é só para contextualizar, para vocês terem uma noção. A pessoa pegou uma pena ali foi sentenciada a uma pena de 8 anos, 9 anos, por exemplo, ela vai cumprir ali, no mínimo, no regime fechado, sem ter esse tipo de direito. No regime fechado, no mínimo 2 anos e meio a 3 anos, para aí sim, a depender do seu comportamento, a depender da forma que ele está disciplinado dentro do estabelecimento prisional, para aí sim ele ter o direito à progressão de regime. É importante a gente ressaltar que a progressão de regime, ou qualquer outro benefício, vamos dizer assim, a pessoa que está privada de liberdade, ela não é feita de forma automática, apesar de estar previsto na Lei de Execução Penal, que é um direito dela, essa progressão. Ela é feita através da pessoa do advogado. Então, quem entra com pedido de progressão de regime, de remissão de pena, que nós vamos falar um pouquinho ali na frente, é a pessoa do advogado. E com antecedência, inclusive, porque por diversas vezes nós vemos na prática que esse período de cumprimento de pena em regime mais gravoso, ele se estende na maioria das vezes.
Não é automático, assim. Eu tenho, a pessoa tem o direito dia 1º de dezembro, e no dia 1º de dezembro, o estabelecimento prisional vai pegá-la e colocá-la num regime menos gravoso. Não é dessa forma. É a requerimento perante o juiz da execução criminal, aquele juiz que está com aquele processo tramitando ali na cidade em que a pessoa cumpriu a pena dele. Aqui o direito ao trabalho. O direito ao trabalho, normalmente, ele é exercido em colônias agrícolas, aqui em São Paulo, no interior principalmente. E também a quantidade de vagas é bem pequena. Vale aqui a gente fazer uma observação que a grande maioria de pessoas privadas da sua liberdade gostariam de ter uma oportunidade dessa, de trabalhar ou de estudar. No entanto, é um déficit muito grande de vagas em comparação da quantidade de pessoas presas no nosso país. Eu vou mostrar para vocês, trouxe os dados estatísticos de quantidade um pouquinho mais à frente. Aqui é a remissão da pena, tanto pelo trabalho, quanto estudo, quanto leitura. Eu não vou adentrar muito no mérito em relação à progressão de regime, alteração legislativa, porque o Dr. Wagner, quem vai abordar um pouco mais para frente na próxima temática, no próximo painel com vocês, referente às alterações legislativas, tá? Então, a remissão da pena para o trabalho. Para cada 3 dias de trabalho, 1 dia de pena. Então, por exemplo, ele estudou 3 dias, é como se ele tivesse cumprido 4 dias da pena dele. A gente olhando assim, fala, nossa, mas trabalha 3 dias, a gente que é da área do direito, em especial, né? Que a gente pensa mais um pouco, como que eu posso dizer? Pró-detento, exato. De uma forma mais, eu ia falar uma forma mais humanizada. Então, a cada 3 dias de trabalho, é só 1 dia, assim, mas isso aqui é muito bom, porque se a gente for fazer um cálculo aqui de 30 dias de trabalho, já dá uma boa quantidade, sabe? Então, assim, todos querem ter essa oportunidade. Infelizmente, eles não têm vagas para isso. De estudo, a cada 12 horas de estudo, 1 dia de pena. É como se ele estuda 12 horas, é como se ele tivesse cumprido 1 dia daquela pena dele imposta. Isso é como se fosse descontado ali, né? Ele vai chegando mais perto de ter uma progressão de regime. Isso daqui é um incentivo, porque eles vão chegando mais próximo de conseguir algum, né, benefício para progredir aí, até mesmo, às vezes, para o regime aberto. Poder, né, terminar de cumprir a sua pena ali em liberdade monitorada. Então, também tem implantado, numa resolução de 2021, uma comissão de validação para quem quer ler. Então, a cada livro, 4 dias de pena, é limitado a 12 livros por ano, né? E aí não é simples, tem de 21 a 30 dias para fazer essa leitura e fazer um relatório. Ele não pode simplesmente pegar e fazer ali uma receita de bolo que vai ser aceito e vai ser descontado 4 dias da pena dele. Não, ele tem que fazer um relatório minucioso e passa por uma comissão para validar se realmente ele vai ter aquele benefício do desconto de 4 dias de pena ou não. Isso daqui é bem interessante, porque a leitura, a busca pelo conhecimento, ele muda vidas, ele muda as pessoas, ele muda vidas, pode aí abrir um leque muito maior, a depender do conteúdo que ele está buscando, do conhecimento que ele está buscando, abrir um leque muito maior para ele se ressocializar, para ele se conscientizar de muitas coisas de errado que às vezes a pessoa não tem noção, porque, vamos lá, a maioria das pessoas presas, elas são, sua maioria esmagadora, pessoas de classe baixa, pessoas de periferia, de comunidade. Então, às vezes a pessoa realmente é a cultura dela. Ela foi criada naquele ambiente, com parentes, com pais que já, quando eles eram crianças, já estavam no sistema prisional, por exemplo.
Então, a oportunidade, não só de trabalho, como de estudo, mas também da leitura, é importantíssima, né, nesse contexto que nós estamos falando de ressocializar o ser humano. Bom, aqui eu trouxe dados para vocês em relação à quantidade de presos. E realmente, é uma quantidade gigantesca. Nós temos no Brasil, esse daqui é um dado de 2024, então é um dado atualizado, que nós temos 666.436 pessoas presas. É quase 1 milhão de pessoas presas. O Brasil, ele é o terceiro, entre o terceiro e quarto país que mais prende no mundo. Fica atrás dos Estados Unidos e da China. E a gente nem tem tanta certeza assim dos dados da China, porque a China não abre tão claramente esses dados para acesso, né? Então, aqui, os internados, como eu disse para vocês, são aqueles menores infratores, né, de 12 a 18 anos, que cometeram alguma infração prevista no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí tem esses dados, que também é uma grande quantidade, mas isso, como esse dado está aqui, só para contextualizar para vocês o que se trata os internados. Então, assim, é uma quantidade enorme de pessoas presas. E pessoas presas, por exemplo, provisórias. 183.514 pessoas presas provisoriamente. Essas pessoas presas provisoriamente, elas nem receberam uma sentença condenatória ainda. Elas não foram condenadas por um crime que elas cometeram. Elas estão respondendo ainda. Então, elas já estão cumprindo pena antecipadamente, antes mesmo da condenação. Violando aí o princípio de que ninguém é culpado até que realmente seja condenado, né? Então, é bem complicado. Quantas dessas pessoas estão presas e depois são inocentadas? A gente vê muito isso. E aí, como que essa pessoa sai de lá? Não só quem foi inocentado, mas, assim, tem pessoas que, quando sai sua sentença condenatória, a pena é abaixo de 4 anos. Abaixo de 4 anos, o cumprimento da pena é em regime aberto. E ela ficou lá presa com pessoas que ela cometeu um crime, ela cometeu um erro, ela tem que responder criminalmente. Lógico, não estou aqui jamais isentando, a gente jamais vai isentar as pessoas das consequências de ter cometido os erros, de ter cometido um crime. No entanto, como sai essa pessoa? Essa pessoa sai totalmente diferente. Então, não foi oportunizado a ela a não passar por isso, porque às vezes ela está lá presa, porque dificilmente a periculosidade da pessoa vai separar ela das outras. Então, no estado de São Paulo, isso é, sim, na medida do possível, separado, porque aqui nós temos muito mais estabelecimentos prisionais, muito mais estruturas. No entanto, o Brasil afora, aí, nos interiores dos outros estados, nem sempre dá para fazer essa separação. Às vezes não conseguem fazer a separação de preso masculino de preso feminino. Então, é uma situação bem complicada e acho que nós, como sociedade, precisamos refletir bem sobre isso. Aqui, só para contextualizar da progressão de regime, que os requisitos para a pessoa progredir de regime, a parte ali de percentual, quanto da pena que tem que ser cumprida, para que ela tenha possibilidade de fazer esse requerimento ao juiz da execução para a progressão do seu regime, de um regime mais gravoso para um regime menos rigoroso, está previsto no artigo 112 da Lei de Execução Penal. E o objetivo maior é que o condenado ele possa voltar a conviver em sociedade de forma gradual. Então, por exemplo, quando ele está em regime fechado, fechado é fechado. Você, né, não tem trabalho, não tem estudo, é fechado mesmo. Você cumpre ali os horários do estabelecimento, a pessoa presa, ela cumpre os horários do estabelecimento prisional e é aquilo e ponto, acabou. No entanto, quando ela tem essa progressão de regime, por exemplo, para o semiaberto, que se ela conseguir uma vaga para trabalho e dentro daquele estabelecimento prisional, por exemplo, não tiver a vaga para trabalho ali dentro, ela pode sim, através de um monitoramento eletrônico, trabalhar nas redondezas para as empresas que são conveniadas com o Estado exatamente para isso.
Aqui eu vou falar um pouco sobre os casos de reincidência. Os dados são de 2022, porque aqui é um compilado que o DPEM fez de 2010 a 2021, não temos dados mais atualizados referente a isso. Mas a reincidência é importante a gente falar, porque às vezes, por exemplo, a legislação, o Dr. Wagner vai falar muito melhor sobre isso mais à frente, no painel que ele vai nos apresentar, mas, por exemplo, quando saiu a legislação alterando a progressão de regime por causa das saídas temporárias. Muitas pessoas viam isso, que a violência do Estado, a violência do Brasil, a culpa é de dos presos que saíram em saída temporária. Esses presos, é comprovado, saiu em 2023 esse dado, 95% retornou. 95% teve a oportunidade de passar alguns dias com seus familiares e achou isso importante, começou a ser reinserido na sociedade de forma gradual e como incentivo, viram isso como incentivo e retornaram. Apenas 5% não retornaram. Então, é um número muito baixo para focarem tanto nessa restrição de direito. E aqui, em relação à reincidência, é importante a gente lembrar que a reincidência é quando a pessoa ela é condenada novamente por um novo crime. Então, não são essas pessoas que saíram e não retornaram que são os reincidentes. Então, aqui é outro ponto de reflexão, porque a reincidência ela é alta, porque, por exemplo, aqui, no primeiro ano, a pessoa ela comete um novo crime, é condenada novamente, 21% das pessoas. Então, 100 pessoas que cumpriram suas penas, saíram, né, para o regime e não voltou, por exemplo, eles são condenados de novo? 21 deles são condenados novamente. É um número muito alto. Mas o que gera essa reincidência? Será que não é uma consequência exatamente da falta de oportunidade de ser reinserido da forma correta? Aqui fica um ponto de reflexão para nós. Doutora, meu horário, você acha que... Como que eu tô? Desculpa. Só para... outro ponto importante, que aqui eu trago para vocês, e aqui o papel da mídia seria extremamente importante, porque aqui, ó, por exemplo, essa foto é do site da própria SAP, que é a Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. Essa foto é recente, de 2024, e é uma foto de setembro. As reeducandas, elas tiveram uma ação cultural, oportunidade de apresentar algumas das suas próprias produções. Isso daqui a mídia não mostra. Não é isso que a gente não, pelo menos eu, não me recordo, pode ser que tenha passado, eu não me recordo de ter visto o lado bom das pessoas que estão privadas da sua liberdade. O que elas estão tentando fazer para mudar esse quadro? O que elas estão fazendo de bom para se reinserirem na sociedade de forma gradual? E eu realmente não me recordo de ter visto na mídia nenhum desses pontos, nenhum desses projetos. E realmente, em algumas unidades, em especial aqui em São Paulo, posso falar com mais propriedade em São Paulo, né, no estado de São Paulo, tem sim alguns programas que auxiliam bastante. Aqui eu trouxe a fala de uma delas, tá? A letra fica suprimida nos nomes, claro, e também o rosto fica suprimido, né? Exatamente para não expô-las. E aqui, ó, estamos privadas de liberdade, mas não estamos mortas. Muitas esquecidas, porém vivas. Isso daqui é um desabafo de uma das mulheres que participaram dessa ação cultural dentro do CDP Feminino de Franco da Rocha, em setembro de 2024, desse ano. Uma outra, ela comenta, por um momento... Deixa eu ver se... Acho que aqui cortou um pouco. Não vai... Bom, aqui cortou um pouco, eu não vou me recordar, mas ela também fala sobre a importância de como ela se sentiu viva, que por um momento ela se sentiu viva e não abandonada, esquecida
por todos lá dentro de onde ela cumpre a sua pena. Aqui é sobre o Enem, bem importante. O Enem de 2024, ele teve 21.962 pessoas inscritas, pessoas privadas da sua liberdade, inscritas para fazer a prova do Enem. Isso daqui são 21, são poucas pessoas? São, até porque não são oportunizados para todos, e lembrando que aqui são só pessoas que já estão em regime semiaberto, por exemplo, que têm esse direito. Então, 21.962 pessoas privadas de liberdade tinham o interesse de fazer a prova do Enem, se submeter à prova do Enem, para tentar uma bolsa de estudos. Nem todos conseguem autorização para isso. Às vezes, eles fazem o Enem, as mesmas pessoas, elas fazem 1, 2, 3 anos seguidos. Só depois desse tempo, depois de um bom tempo solicitando, ela consegue autorização para sair de forma monitorada para fazer um curso superior. Isso daqui também, eu não me recordo da mídia passar e enfatizar. E é algo extremamente acessível. Não está só... Aqui a fonte é a SAP. No entanto, o INEP, que é o órgão aplicador da prova do Enem, também tem esses dados. E, no entanto, a gente não vê. A gente não vê o quão importante o quão essas pessoas estão se esforçando para mudar, para ser reinseridos. Isso daqui é um interesse de muita gente em querer estudar, em querer mudar de vida, em querer se reabilitar de verdade. O que a mídia mostra? Isso daqui eu me recordo bem. É só isso que a mídia mostra. Então, olha o papel da mídia, como influencia nós como sociedade em relação a isso. Em relação à pessoa presa, à pessoa privada da sua liberdade. O quão importante seria eles demonstrarem isso aqui, ó, que eles também estão tentando se reabilitar, eles também estão tentando voltar a ter uma vida normal, vamos se dizer assim, porque estão arrependidos. Porque uma pessoa que não se arrepende, é óbvio que ela não vai participar de uma ação cultural, se inscrever para fazer uma prova do Enem de 180 questões, se não me engano, não vou lembrar agora quantas questões são, mas assim, uma prova dificílima. No interesse de conseguir uma vaga, uma oportunidade para fazer um ensino superior, que ele não teve oportunidade de fazer quando ele estava no mundo aqui fora. Então, isso daqui seria uma forma de conscientização, seria um serviço muito mais útil, né? Tudo bem, vai mostrar a parte ruim, tem que mostrar a parte ruim. Todo mundo tem que ver que tem a parte ruim, mas a parte boa também é importante. Então, a mídia, por muitas vezes, elas condenam as pessoas aqui, ó, nessa primeira foto. Quando a pessoa está sendo presa, a mídia já condena ela ali. Sem saber se é inocente, se não é, né? Sem se importar se tem família, se não tem. Enfim, é isso que gosta. Então, assim, é mais para trazer uma reflexão sobre o papel da mídia nesse contexto todo. Aqui eu trouxe um ponto de reflexão, que inclusive está no nosso artigo, no livro, né, que eu e o Dr. Wagner fomos convidados a participar. Queremos indivíduos reabilitados, capazes de contribuir positivamente para a sociedade e para a economia. Ou preferimos arriscar a segurança pública, negligenciando a reabilitação e deixando que retornem sem suporte e tratamento adequado? Isso daqui é uma reflexão que a gente tem que fazer, nós todos, como sociedade, como seres humanos, de como nós queremos que essas pessoas retornem para o nosso convívio. Porque, voltando, são seres humanos. E eles vão voltar, porque aqui no Brasil nós não temos pena de morte, não temos prisão perpétua. Uma hora volta, mesmo que não tenha nenhum tipo de benefício, não tenha conseguido progredir de regime, ficou lá, foi condenado a 20 anos e ficou 20 anos no regime fechado, cumpriu sua pena, vai retornar para a sociedade.
Então, é um ponto de reflexão que nós trouxemos aqui para vocês hoje, sobre a importância, e o papel de cada órgão, né? Nesse contexto todo. A mídia, o Estado, nós como sociedade, nós como seres humanos, nós como operadores do direito, como estudiosos. E aqui é a carinha do livro, que eu e o Dr. Wagner tivemos a honra de sermos convidados para participar. E o tema do livro é exatamente... O tema do livro é Tema de Direito Criminal, Reflexões sobre o Sistema Prisional Brasileiro. Então, ali terão autores de várias partes do país, falando cada um do seu estado, de uma visão ali do seu estado, de uma visão geral. O tema que nós escrevemos, eu e o Dr. Wagner, foi exatamente o que eu apresentei para vocês agora, uma parte, né? A falta de trabalho e estudo nas prisões brasileiras, uma análise dos impactos sociais e econômicos que esse déficit de vagas, né, essa falta de oportunização para as pessoas privadas de liberdade, qual é o impacto que tem, tanto na sociedade como de forma econômica, como no aumento de violência e tudo mais. Essa obra, ela tem vários artigos, é um compilado de 26 artigos, e esses 26 artigos são totalmente focados exatamente no sistema prisional. Nós trouxemos algumas unidades para sortearmos para vocês, mas ainda não está disponível, não está à venda. Ele foi lançado essa semana, no dia 2 de dezembro, na OAB do Sul, na OAB de Brusque, que foi com o apoio da CRIMESC, lá de Santa Catarina, né, Associação dos Advogados Criminalistas de Santa Catarina, exatamente no dia 2 de dezembro, que foi o dia do advogado criminalista. Bem interessante. Mas logo vocês poderão ter acesso, se interessar, né, para vocês, os demais temas dos artigos que constam nessa obra. E logo estará, a gente avisa para vocês, quem tiver interesse, que vai estar disponível tanto diretamente com a editora, como também na Amazon. Bom, era isso que eu gostaria de explanar para vocês. Um tema de suma importância para nós como sociedade, como seres humanos, como eu disse. Quem tiver interesse em ter o material, né, para estudo, para fazer uma reflexão, quem me conhece sabe, sempre pede para mim através das redes sociais ou por e-mail, ou quem tem meu contato pode pedir que eu prontamente passo o material. Não tenho problema nenhum em passar material. Eu acho que o conhecimento ele tem realmente que ser compartilhado. Então, eu fico totalmente à disposição de vocês. Agradeço mais uma vez aos meus colegas, a doutora Michele, doutor Wagner, e aos debatedores, a doutora Gabriele e o doutor Roberto, né, os acadêmicos aí que sempre estão conosco, abrilhantando a nossa mesa. Sejam bonzinhos nas perguntas. E agradeço a cada um de vocês, tanto que nos acompanham pelo canal do YouTube, do Cultural OAB, quanto os aqui presentes. Obrigada a cada um de vocês. Parabéns, doutora Valéria, pela brilhante explanação, como sempre. Doutora é uma referência quando a gente fala de direito criminal. Bom, agora eu vou passar para as perguntas dos debatedores. Cada debatedor fará uma pergunta. E, para começar, claro, as mulheres, né? Porque as mulheres que mandam aqui. Por isso que a nossa presidente, inclusive, é mulher, tá? E falando nisso, gente, estou vendo que vocês estão mais acordados agora, depois de ouvirem a doutora Valéria, né? Ficaram mais animados. Quando eu dei bom dia, vocês ainda estavam meio dormindo. Venham sempre, tirem foto. Mais importante do que vir é mostrar que vieram. Aí você marca todo mundo. Marca a sua tia, que fica perguntando se você já passou no exame da ordem, quando que você vai ser juiz. Marca o seu ex, a sua ex, para mostrar que você está bem. Tá? Marca todo mundo. Depois a gente vai tirar foto com todos. Tá? Gabriele, por favor, pode começar a sua pergunta. Muito bom dia a todos. Eu agradeço pela oportunidade. É sempre um privilégio compor essa mesa, acompanhar as palestras da doutora Valéria, que são recheadas de aprendizado. Agradeço também a doutora Michele pela moderação muito bem organizada. Agradeço antecipadamente também ao doutor Wagner pelos futuros aprendizados. Doutora Valéria,
Sabemos que a ausência de oportunidades de qualificação dentro dos sistemas prisionais aumenta a exclusão social e o reingresso no mercado de trabalho. Após o cumprimento da pena. Sendo que o estudo e o trabalho são essenciais para a remissão da pena e a ressocialização da convivência em sociedade. Considerando que muitos não possuem família, estão abandonados ou até mesmo se abandonaram. O advogado, ele pode ter o papel de incentivar e contribuir essa prática dos estudos e trabalho dentro do sistema prisional? Ótima pergunta, Gabriela. Inclusive, parabéns pela pergunta. Sim. Obrigada. O advogado, ele tem um papel importantíssimo. Porque, em contato com a pessoa que está privada de liberdade, às vezes ela nem sabe como que ela pode progredir. Tudo bem, eles têm muito acesso, né? Principalmente à legislação. No entanto, às vezes eles nem sabem como funciona. Então, é importantíssimo essa conscientização através do advogado para a pessoa privada de liberdade, para ela ter essa noção de como ela pode, para despertar esse desejo dela se ressocializar, de ser reinserida na sociedade. A gente sempre incentiva que, se tiver vaga de trabalho, que ele aceite, que se tiver vaga de estudo, que ele aceite. Caso naquela unidade não tenha, e ele quiser que peça transferência para uma unidade que tenha disponibilidade, a gente incentiva também, faz esse trabalho. Então, é de suma importância o trabalho do advogado nessa fase também, inclusive. Perfeito. Obrigada, doutora. Imagina. Obrigada, Gabriele, pela pergunta. Doutora Valéria, obrigada pela excelente resposta. Roberto, agora é com você. Aquela que a gente combinou, aquela, tá? Bom dia a todos. Congratulações à palestrante, doutora Valéria Alves Rodrigues, impecável, maravilhosa explanação. A memorável moderação da doutora Michele Werneck. Ao palestrante aqui na bancada, doutor Wagner Cavalcante Santos, satisfação. Cumprimento a debatedora ao meu lado, a Gabriele, satisfação. Aos outros debatedores também, a Bárbara, ao Vitor Sato, a presidência do doutor Alexander Mendes Hakimi, a presidente Patrícia Vanzolini, ao vice Leonardo Sica e o apoio dos membros do CAAD. A minha pergunta é: de que maneira trabalho e estudo contribuem para a remissão efetiva da pena? Muito obrigado. Tá. Ótima pergunta, Roberto. Obrigada por sua pergunta. Ela contribui de forma efetiva, por quê? Porque incentiva a pessoa que está privada de liberdade a sempre querer ter um desconto, vamos dizer assim, a mais, a ter a sua remissão de pena, porque ela sabe que, dessa forma, a pessoa que está privada da sua liberdade, ou que ela está, na sua maioria do tempo, privada de liberdade, mas quando se trata de trabalho e estudo, podemos lembrar que é sempre a pessoa que está cumprindo um regime menos gravoso, não o fechado, e sim o semiaberto. Então, é sempre importante esse incentivo, né, em relação ao trabalho, ao estudo, exatamente para ela ter uma visão de transformação mesmo, de ser reinserido na sociedade, de estar mais próximo de terminar o cumprimento da sua pena. É uma das dentre muitas outras, dentre outros, muitos outros benefícios incentivadores. Profícua a resposta. Muito obrigado. Satisfação. Eu que agradeço. Obrigada, Roberto. Como sempre, pontuações muito inteligentes. Doutora Valéria, obrigada pela resposta. Eu agradeço a participação de vocês dois. É sempre muito bom poder contar com vocês nos nossos eventos. Obrigada. Doutora Valéria, obrigada. É um prazer sempre participar dos eventos com a senhora, e eu espero também que dure por muitos anos, tá? E se eu for presa, por favor, me salva. Igualmente. Muito obrigada, doutora. É sempre uma honra estar ao seu lado e sempre um privilégio muito grande poder compor essa mesa com você. Agora, nós vamos passar a palavra ao próximo palestrante, Dr. Wagner Cavalcante dos Santos, que trará no segundo painel uma reflexão acerca do cumprimento da pena e a legislação vigente.
Eu vou ler o mini currículo do Dr. Wagner. Ele é advogado criminalista, pós-graduado em Direito Penal e Direito Processual Penal pela PUC São Paulo, pós-graduado em Docência no Ensino Superior pela FMU, coordenador da Coordenadoria de Direito Penal e Criminologia da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito. Dr. Wagner, é um prazer, mais uma vez, compor essa mesa com o doutor, e fico muito feliz em dividir a profissão, que eu acho que é uma das mais belas, né? Acredito que todos vocês também, com você, aprendendo todos os dias. Eu gostaria de chamar para participar também desse painel a acadêmica Bárbara Fernandes. O acadêmico Vitor Sato. Mesa composta. O senhor está com a palavra, Dr. Wagner. Bom dia a todos, a todas. Meio fraco, desanimado, parece comer um pouco. Cheguei cedo aqui para fazer o pão de queijo, o café. Bom dia a todos e a todas. Bom dia! Bem melhor. Esse é o bom dia do acadêmico, da acadêmica de Direito aqui da UAB. Bom, inicio meus cumprimentos à doutora Michele Werneck Reis Cavalcante dos Santos, que é a moderadora hoje desse seminário de execução penal. Cumprimento também a doutora Valéria Rodrigues, aqui à mesa, a debatedora Bárbara Fernandes, ao Vitor Gomes Sato, um agradecimento especial à nossa presidente, doutora Patrícia Vanzolini, ao doutor Leonardo Sica, que é o vice-presidente, né, e será na próxima gestão nosso presidente, aos membros da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito, Valtencir Silva, a doutora Daniele Trader, Dr. Gabriel Fernandes, ao Sidney, a Vitória e todos os demais, né? Os meus ex-alunos, está aqui, que nem precisa mais dos pontinhos e ainda assim ainda vem aqui na UAB, né? Que bom. Eu não sei se vem para, né, talvez vingar, que não teve oportunidade na faculdade, ou se gosta dos assuntos que esse professor compartilha. Obrigado pela presença de vocês, tá? A mãe da Bárbara também, representando a sociedade civil, né? Ela que está acumulando função hoje, né? A Bárbara, tá lá, é a filmadora da Bárbara hoje. Pessoal, obrigado de verdade, é especial aqueles também que nos acompanham pelo AB Cultural. Hoje, como a proposta foi falar um pouquinho da execução penal é o primo pobre, né, do direito penal. Na maioria das vezes ocorre quando a família já não tem tantos recursos para constituir um advogado, quando na maioria das vezes já superamos várias etapas que são cansativas de prisão provisória, de sentença, quando na maioria das vezes sentenciado ele vai bem longe da família, mas a ideia de hoje é trazer muito mais reflexões do que debater alguns dispositivos do nosso código ou da nossa legislação, né? Por isso que o tema trazido, ou pelo menos a proposta, é falar das reflexões contemporâneas sobre o cumprimento de pena e a legislação vigente. Um debate necessário. Debate necessário porque eu acredito que é agora que a gente precisa trazer esses debates. Enquanto vocês estão nos bancos acadêmicos, quanto estão iniciando a advocacia, essa que é das carreiras mais lindas, né? Porque às vezes a gente adquire ou compra um discurso que não é nosso e às vezes acaba propagando esse discurso que muitas vezes a gente nem sabe o fundamento deles, enfim. A doutora Valéria já trouxe alguns conceitos da execução penal, de pena, mas eu trouxe aqui um conceito singelo, que é a possibilidade do Estado. E vejam,
só o Estado pode impor a pena. O que às vezes a gente muitas vezes vê é que essa imposição da pena acaba ficando uma aplicação privada, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, alguém que está sendo acusado ainda, às vezes sabe primeiro da TV que está sendo acusado de algo, acaba havendo uma imposição de uma pena privada. Muitas vezes ele nem foi exposto ao contraditório, muitas vezes ele nem sequer apresentou a sua defesa e já vê a sua imagem escancarada na televisão, já vê escancarada nos jornais, no Instagram. Então, a gente precisa muito tomar cuidado com isso, porque nós não podemos ser esses que somam esses discursos já impondo uma pena desnecessária e muitas vezes antecipada. E pasmem, e na maioria das vezes ilegítima. A Valéria trouxe um pouquinho, né, do que a gente faz no escritório, e a gente tem a felicidade de, não raras vezes, defender. E aí vejam, o que a gente defende, o que o advogado criminalista defende, são acusados, não são condenados. E muitas vezes já houve um linchamento virtual dele, e ainda que ele seja inocentado, muitas vezes a mídia nem volta a falar dele, que ele, olha, foi inocentado, está aqui, direito de resposta. Muitas vezes ele tem que sair, fechar seu estabelecimento, ele tem que ir para longe, por quê? Porque ele já foi condenado pela opinião pública. E às vezes aqueles que estão vendo a televisão já assumem, né, um discurso condenatório. Muitas vezes ele é demitido do emprego, muitas vezes ele, como eu disse, ele tem que fechar seu estabelecimento, porque ele já está condenado, né? Ninguém quer saber, ninguém quer ouvi-lo. E notem vocês que o que vende hoje, que o que dá publicidade, são essas notícias, né? Não é como a doutora Valéria trouxe aqui, o papel que o trabalho faz dentro do estabelecimento prisional, isso talvez não dá vendagem, né? Então fica a segundo plano. Então a gente tem oportunidade de defender vários casos que vão para a mídia, e eu digo para vocês, infelizmente nessas hipóteses, a gente sabe do poder da mídia, do papel da mídia, mas na grande maioria das vezes ela não cumpre, é um desserviço. Poderia falar com cautela, poderia às vezes deixar de mostrar uma imagem, porque uma vez que vai para a mídia, infelizmente, muitas das pessoas que veem lá, se apareceu na televisão só pode ser ele. Se o Jornal Nacional, se determinado apresentador veiculou a notícia, lá foi ele. Vejam que nós tivemos casos, por exemplo, de foi no Guarujá, uma mulher que foi linchada, né, e sequer tinha participação alguma com o crime. Olha a preocupação, olha a importância disso. Então, né, fazendo esse enlace aqui, só o Estado tem o poder de aplicar a sanção, e mais ainda, né, diante de uma sentença penal transitada em julgado. Dia 14 a gente vai falar um pouquinho de júri. Nós tivemos aí, infelizmente, o aval do STF, e que fala, né, que uma condenação do júri já implica numa prisão imediata. E notem, né, quem conhece um pouquinho do tribunal do júri sabe que aquele procedimento do tribunal do júri é a primeira das fases, ainda caberá recurso perante a segunda instância, o Tribunal de Justiça local, caberá na maioria das vezes recurso ao STJ, ao STF, mas não, já antecipadamente ele já vai iniciar o cumprimento de pena. Eu acho que fica mais aí uma reflexão para nós também. Falando aí um pouquinho, né, antes de entrar no nosso assunto propriamente dito, nas espécies de pena, tá? Como eu disse, a gente não vai se alongar muito à tipificação, a detalhes legislativos. A ideia é trazer uma reflexão e a gente ver que mundo nós estamos vivendo e que mundo nós queremos, né? Começa lá o nosso Código Penal a falar no artigo 32 seguintes, né, quais espécies de pena, a privativa de liberdade, e aí tem a reclusão e a detenção. Como é que vocês vão saber se o crime é de reclusão ou se o crime é de detenção?
simples. Basta saber ler. Está lá. A pena, né? Logo depois de todo dispositivo, todo tipo penal, né, tem o princípio da legalidade, o código ou a legislação especial ele vai trazer a pena, a reprimenda. Ele vai dizer se é de reclusão, se é de detenção ou ainda se é de multa. Ou se ele vai acumular a reclusão ou a detenção mais a multa. Sempre estará expresso logo após o dispositivo penal, tá bem? Não se preocupem em anotar, ao final eu vou deixar o material para vocês, minhas redes sociais, tá? Podem mandar mensagem lá que eu mando o material depois de um Pix, né? Brincadeira, né? Então a gente tem a pena privativa de liberdade, que é a reclusão, a detenção. A doutora Valéria falou um pouquinho dos regimes de cumprimento, que é o regime fechado, o semiaberto ou aberto. Regime fechado, né, não tem direito a saídas. O semiaberto inicia a possibilidade de saída, se bem que nós tivemos uma alteração legislativa que restringiu bastante essas saídas, que mexeu um pouquinho na progressão de regime, que findou quase totalmente a questão das saídas temporárias, e é um pouquinho disso que a gente quer refletir aqui com vocês. Temos ainda as penas restritivas de direito, né? As restritivas de direito, que é, por exemplo, a imposição de limitação de final de semana, que é ainda a questão da pena pecuniária, que é a segregação de alguns direitos, por exemplo. Olha, você não vai, a partir das 22 horas não vai poder ficar na rua, tem que retornar. Vai proibir você, por exemplo, de frequentar estabelecimentos de moral duvidosa. Então, são essas as restritivas de direito. Normalmente, como aqui a gente não tem estabelecimento, né, para cumprir pena em regime aberto, então normalmente quando a reprimenda cabe um regime aberto, o julgador ele faz a substituição, na maioria das vezes, por duas restritivas de direito, né, e aí pode acumular pena de multa ou prestação de serviço para a comunidade, enfim. Elas estão lá a partir do artigo 43, tá, do Código Penal. E a multa, né? A multa também é uma pena. Hoje, embora nosso Código Penal seja de 40, né, ainda que haja algumas alterações, muitas vezes vocês vão ver que, inclusive, a legislação também especial vai estar falando de réis, mas hoje é calculado de acordo com o salário mínimo, tá? O mínimo nacional é o que é levado em conta para o cálculo da multa. Pessoal, falando aí, já entrando um pouquinho na questão do que a gente quer trazer para vocês, que é mais hoje filosófica, mais um pouco para contribuir com a reflexão, porque o nosso papel, inclusive o de vocês, como eu disse, que ainda ocupam os bancos acadêmicos, é fazer com que a sociedade se debruce sobre determinados assuntos. Não é somar a massa, né? Não é somar, e aí tomem cuidado, pessoal, não sejam ingênuos. Na grande maioria das vezes, alguns canais midiáticos têm algum interesse em vincular, em propagar determinada mensagem, determinado fato, né? Mas falando um pouquinho da finalidade da pena, né? Primeiro, que é o punitivo, né? Para que alguma pessoa sofre uma sanção penal? Tem contra si uma pena? Para caráter punitivo, ou seja, olha, para que você não faça isso mais. Porque se voltar a delinquir, o Estado lhe punirá. Esse é o caráter punitivo. Tem um caráter também que a gente chama de exemplificativo, para que outras pessoas vejam, assistam, que se qualquer do povo, e é para ser assim, se qualquer do povo delinquir, se qualquer do povo cometer determinado delito, o Estado vai agir, e só ele pode fazê-lo, com diversas espécies de pena, inclusive com a segregação da liberdade. É como, em palavras simples, dissesse, olha, eu não vou cometer um crime porque eu vi o que o Estado fez com ele.
o colocou dentro do estabelecimento prisional, lhe aplicou a multa, lhe restringiu parcialmente a liberdade, lhe restringiu seus direitos, então não vou punir por isso, né? E o preventivo, né, que é basicamente isso que eu disse, é para que o quê? Outras pessoas não achem que pode cometer o delito. E um pouquinho do que fala a lei de execução penal, que a Valéria falou bastante, é essa função ressocializadora, que é basicamente, acrescentando um pouco e não substituindo, todo aquele que tem seu direito segregado, todo aquele que o Estado impõe uma pena, que o tira do convívio social, pessoal, vejam, ele está privado, né? Isso é um dos efeitos da pena. O Estado tira a liberdade dele, a liberdade que é um dos direitos mais caros do ser humano. Tirando a vida, a liberdade é um direito muito caro, né? Então, fique... Aquele que é casado sabe disso, não sabe? Não entendeu, né, Michele? Aquele que é casado sabe disso. Futebol, né? As quartas, talvez nem tanto. Aos finais de semana, nem pensar, né? Agora, cumprindo uma pena, pessoal, veja, imagine em outro dia você não poder mais estar ao convívio da sociedade, não poder estar mais ao convívio de seus parentes, de sua família. Claro, isso não é feito a qualquer momento, tem toda uma consequência para isso. Toda ação tem uma reação, todo ato tem uma consequência. Mas, se o Estado escolheu privar a sua liberdade, tirar você do convívio social, do convívio da família, ele tem que, no mínimo, lhe dar como resposta alguma questão de dignidade. Um mínimo de dignidade você precisa ter. Então não pode simplesmente segregar a sua liberdade e tirar você e colocar você num depósito de lixo, né? Não é isso. E a própria lei de execução penal, quem tiver curiosidade de conhecê-la, a lei 7.210 de 89, né, de 84, que a Valéria falou aqui ainda há pouco, ela, tecnicamente, ela é maravilhosa, pessoal, de verdade. Não vi ainda instrumento bem detalhado exatamente para isso. Eles bem segregam direitos e deveres, impõem uma responsabilidade para o Estado que escolheu lhe tolher a liberdade. Quando a Valéria lê os direitos, os deveres, veja, pessoal, é uma lei fantástica. E dentre elas, tem lá a função de ressocialização. Então é direito do preso ter uma assistência religiosa, assistência médica. E o que a gente vê na prática, a gente vai falar um pouquinho mais disso adiante, o que a gente vê na prática é que o Estado ainda deixa a desejar, né? E o que a gente vê ainda é que, felizmente, é graças ao esteio da religião, né, que aí já é uma participação popular, é a sociedade, né? Um Estado ele não pode decidir por uma religião, mas o que a gente verifica é que várias igrejas estendem a mão, né? E acho que pelo menos tira o preso de determinado local para ter o seu conteúdo religioso, porque acho que independente da religião que alguém compartilhe ou comungue, acho que o principal é ter a temência a Deus, né? Ainda que não tenha, mas conhecer um pouquinho para pelo menos ter, quem sabe, um freio moral. Talvez se ele não construiu esses freios ao longo de sua vivência, talvez se ele não teve oportunidade de ter boas bases, a igreja ou ainda a religião, ou melhor, a religiosidade, pode impor esses freios morais para, no mínimo, enquanto estiver no cumprimento de pena, não delinqua, e mais ainda, para quando ele saia, ele não queira, embora seja, né, um caminho difícil, tortuoso para ele, mas que ele também não volte a delinquir. E aí, falando um pouquinho de forma rápida da legislação, a gente não vai tratar de legislação específica, mas todas essas legislações que eu trouxe a vocês vai falar um pouquinho da pena, né, os tratados internacionais, vai falar da dignidade da pessoa humana. Nossa Constituição Federal veda, por exemplo, a pena capital.
né, salvo em alguns casos de guerra, por exemplo, prisão perpétua, por exemplo. E aí, pessoal, só um parênteses, né? Eu sei que tem muitos que defendem a pena capital, a pena de morte e ainda a prisão perpétua. Fala, ó, não, se eu escolher o caminho do crime, tem que ficar lá até morrer. Ou ainda, não, né? A lei de Italião aí, se matou, tem que morrer. Eu já os advirto, tiver um pouquinho de curiosidade, vá pesquisar. Os países que aplicam essa conduta não têm a criminalidade reduzida em razão desse instituto, tá? Significa dizer que isso não funciona como moderador ou uma causa para diminuição da criminalidade. Você pode ter resolvido aquele problema, mas é isso. Lembra que a gente falou das finalidades da pena? Não é só esse problema. Então, pense, pessoal, antes de assumir esses discursos, bandido bom é bandido morto, que tinha que ter pena capital. E notem mais, nós já temos um problema terrível da questão de investimento dentro dos estabelecimentos prisionais. Quem tiver um pouquinho de curiosidade, que for ver esses países que adotam a pena capital ou ainda prisão perpétua, custa muito caro para o Estado isso. Então, se a gente não tem a capacidade financeira de, com progressão ou não, de ressocializar o preso, imagina então se a gente aplicar esses institutos. Vai ficar, num segundo momento, muito caro para o Estado. Então, se tiver esse discurso, se vocês tiverem essa ideia, repense, pessoal. Busque um pouquinho, vocês verão que não resolve o problema. Nós temos também a Lei de Execução Penal, que a Valéria falou bastante dela. O Código Penal também ainda falará da pena. Nós temos as legislações especiais também. Que é isso? Então, por exemplo, a crime ambiental, ele vai trazer lá crime também, ele vai ter também uma parte de um dispositivo penal, também vai ter lá a pena. Pessoal, eu sei, talvez... Não, vocês não estão enxergando mal, não. Ficou pequeno mesmo, tá? Mas aí, isso aí é um chamariz para vocês mandarem e-mail para mim, para vocês me adicionarem, tá? O que eu quis trazer para vocês? Se o Estado quer encarcerar, e em alguns casos tem que ser de fato encarcerado, a gente precisa garantir o mínimo da dignidade. Eu trouxe lá para vocês alguns recortes que está no próprio site da SAP. A SAP é a Secretaria de Administração Penitenciária. É uma pasta do Estado totalmente diferente do Poder Legislativo. Não sei se vocês sabem, nós temos o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. O Judiciário vai ocorrer o processo penal, mas a execução ele vai estar dentro de um estabelecimento prisional, que é administrado não pelo Judiciário, e sim pela Secretaria de Administração Penitenciária. Então, muitas vezes, o diretor do estabelecimento prisional, ele tem, não diria mais poderes, mas o poder de gestão é dele. O Ministério Público e o Judiciário tem um poder de fiscalizar, porque são entes do Estado. Mas a administração, enquanto estabelecimento, é feita por quem? Pela SAP, pelos seus dirigentes, tá bom? Então, eu trouxe aí para vocês alguns recortes para vocês terem ideia de como está hoje o estabelecimento ou os estabelecimentos prisionais aqui da capital. Por exemplo, primeiro slide aí, tá? Eu até peço mais uma vez perdão, não dá para enxergar, do lado esquerdo é do presídio de Havaiandava. Ele tem, a quantidade de vagas deles é 811, tá? Ele tem então a capacidade para 811 presos. Hoje, vejam, é um site oficial. Hoje ele tem 1.155 presos. Ele está com 42% a mais de sua capacidade. O do lado direito é do presídio de Balbinos. A capacidade populacional dele é de 844 presos. Hoje ele tem 1.420 presos. Quase 70% a mais de sua capacidade. E aí talvez, né, quem milita em São Paulo sabe o que eu estou falando. Vamos avançar aqui. Do lado esquerdo, Franco da Rocha, né?
também conhecido como P2, eu tirei o exemplo. A capacidade dele é para 923 detentos. Hoje ele tem 1.355 presos, 47% a mais. Segundo, Iperó, a capacidade de 344 presos. Você fala, pô, pouco, né? Mas tem 498 presos, 45% a mais. Então notem, qualquer direção de qualquer estabelecimento, qualquer mãe, qualquer um que tem um estabelecimento, ele se prepara para determinada capacidade. Então, se determinado... Me preparo, vamos vocês, vou fazer uma festa de aniversário. Então, dia 8 de dezembro, amanhã, aniversário do Wagner, já fica na agenda aí, né? Aniversário do Wagner. Eu faço uma festa para 50 pessoas. Aí aparece 150 pessoas, né? Todos que a Michelle não queria que tivesse, estão lá. Eu me preparei para 50 pessoas e eu tenho 150. Eu não vou ter lá uma superlotação. Vocês acham que realmente eu vou conseguir administrar essa capacidade que superou a minha lotação? Não, né? Então, nem sempre a culpa também é daqueles administradores. Porque assim, a SAP ela não é responsável pela construção dos estabelecimentos prisionais. Isso quem faz é o governo. Mas aí eu trago como a ideia de hoje, aí a gente não vai falar de partido político, não vai falar de nada, mas será que preso definitivo vota? Não, né? Quem pode votar é preso provisório, tá? Até porque assim, ele não teve, preso provisório não teve suspenso seus direitos políticos. Isso está na lei. Eu sei que tem uma corrente, até falaram, mas quem votou em determinado candidato foram os presos. Pessoal, quem votou foi preso provisório, que está respondendo o processo preso, que pode ser a qualquer momento colocado em liberdade, pode inclusive ser declarado inocente. Quem perde seus direitos políticos é o preso definitivo, ou seja, que teve contra si uma sentença penal transitada em julgado, tá bom? Então, será que é interessante construir presídio também? Eu acho que é um fator que a gente precisa pensar, né? Muito bem, pessoal. O que a gente tem hoje? Uns 17 é para eu ir rápido, é para eu parar. Porque assim, pessoal, manda em casa, né? Aí o doutor Zakimi, que já chegou, ele fala, quem vai ser moderador é a Michelle. Eu falo, pronto. Mais uma vez você mandado, né? Para eu continuar, pode ir, manda bala, é isso? Não, 3 minutos? E direito de igualdade? A Valéria falou bastante. Vamos lá. Pessoal, os reflexos negativos dessa superpopulação. Primeiro, a doutora Valéria trouxe um pouquinho isso para vocês. Os benefícios que não é benefício, né, pessoal? É direito. Benefício é você dar algo para alguém que não merece aquilo ou que não precisaria. A progressão de regime hoje mudou um pouco, infelizmente, mas é um direito. E embora seja um direito, isso não é feito de forma automática. Quando inicia o cumprimento da pena, tem lá os cálculos, né? E lá nos cálculos virá para homologação, e a gente tem ciência, ele foi condenado a tal regime, tal data progride para o semiaberto, tal data progride para o aberto. Tal data ele terá direito ao livramento condicional. No dia seguinte ele terá o benefício? Não. Primeiro que ele vai precisar preencher alguns requisitos, boa conduta carcerária, enfim, o lapso temporal. Quando ele não tem advogado, pessoal, às vezes isso não acontece. Por quê? Embora nós tenhamos a Defensoria Pública, que também atua na fase de execução penal, tem muitos que eles dizem de um advogado da casa, né, que é da FUNAP, mas ainda assim não dá conta. Então, na maioria das vezes, esse benefício acontece depois de 6 meses a mais, depois de 1 ano a mais. Se ele tem um advogado, a família pode constituir um advogado particular,
o que nós fazemos, né? E aí já é o pulo do gato. Já valeu a vinda de vocês e aqueles colegas que nos acompanham em casa. O que a gente faz? A gente já começa a pedir esses atestados antes dessa data. Por quê? Na grande maioria das vezes demora 2, 3 meses para eles fornecerem esses atestados que a gente precisa, de boa conduta carcerária, né, se está trabalhando para fazer remissão. Então a gente se antecipa, já pede antes. E aí, ou eles fornecem isso para nós, ou juntam direto no processo. Já antecipa isso. Com esses atestados e dado o lapso temporal, a gente faz o pedido de progressão. E ainda assim, na grande maioria das vezes, passa da data. E aí, com o atestado, que é um dos requisitos, e aí superado o lapso temporal, que é o outro requisito, a gente faz o benefício, faz o pedido, vai para apreciação do Ministério Público, que, infelizmente, na grande maioria das vezes, o que ele vai pedir lá? Um exame criminológico. E aí, se pedir o exame criminológico, meus amigos, vai demorar bastante, né? Hoje, um pouco mais obrigatório, mas antes não era facultativo. E aí, até falando de um caso prático, né? Quando vai antes para o promotor, o que o promotor fala? Não vou analisar porque ainda falta 2 dias. Fala, pô, o que vai mudar em 2 dias? Aí volta para a conclusão. Muito bem. E aí, nós temos um caso prático que ganhou esse direito do fechado para o semiaberto. Conseguimos antecipadamente os atestados de boa conduta carcerária, remissão, tinha tudo que precisava. O juiz o promotor falou, não, é de alta periculosidade, vigendo pela lei anterior, de alta periculosidade, precisa do quê? Do exame criminológico. O juiz, mais humanista, falou, não, eu acho que não precisa. Deu a sentença favorável, convertendo a pena do fechado para o semiaberto. O que fez o Ministério Público? Recorreu. E aí o que aconteceu? Né? Como demora um pouco o recurso, ele saiu do fechado e foi para o semiaberto. Excelente. E aí o que deu no recurso aqui no Tribunal de Justiça? Procedente o recurso do Ministério Público, dando direto, falando, não, tem que ter o criminológico. E para guardar o criminológico, ele tem que estar no fechado. O próprio tribunal expediu ofício ao estabelecimento prisional, que fez o quê? Voltou ele para o fechado. O que nós fizemos? Impetramos habeas corpus direto para o STJ. Mas o que aconteceu antes disso? Ele saiu do semiaberto, voltou para o fechado, e aí quando ele volta para o fechado, ele sai de um lugar e vai para o outro. Na revista, o que encontraram? Disseram que encontraram no sabão dele um pedaço de ferro. Ou seja, então ele voltou para o fechado e ainda teve contra si uma sindicância. E aí nós ganhamos via habeas corpus a liminar, o STJ falou, não precisa de exame criminológico não, volta para o semiaberto. E aí o juiz voltou para o mesmo juiz, né, da vara de execução, e disse, olha, tudo bem, vocês têm até 30 dias para que ele volte ao estabelecimento de origem, que era o semiaberto, mas tinha essa sindicância. Se essa sindicância for julgada procedente, o que aconteceu? Ele perde o direito ao semiaberto. Respondeu à sindicância no regime fechado. E o que era esse ferro que disseram? Uma agulha. Ele levou uma agulha que está dentro daqueles itens que ele pode levar. Então veja, ele foi para um estabelecimento que apontou uma sindicância, porque ele tinha no sabão fincado um ferro, era isso, e não era um ferro, era uma agulha. Falei, doutor, mas não era um ferro, era isso? Eu achei até que podia ser outra coisa, veja, não era um santo, mas não foi aquilo também. E ele respondeu uma sindicância, e o próprio presidente, né, que é o diretor, falou, olha, teve um equívoco, essa agulha está dentro dos materiais que ele pode levar consigo. E olha a confusão, quem que vai pagar isso? Ninguém, pessoal. Quem que vai isso? E hoje, sabe onde ele está? No fechado ainda, aguardando vaga para o semiaberto. Ele já tem contra si, não um benefício, uma decisão favorável do STJ, dizendo que ele tem que estar onde? No semiaberto. E onde ele está? Guardando vaga no fechado. E aí você faz o quê? Então, pessoal, é isso esses assuntos que a gente precisa refletir, né? Transferência, quem for pedir transferência, pessoal, é muito difícil, né? E aí o juiz, o que ele vai fazer? Ele vai perguntar para o estabelecimento prisional
se é possível fazer a transferência. Porque não é o juiz que vai verificar em um estabelecimento ou em outro se tem a capacidade de fazer a transferência. Não, quem faz isso é a administração, é a SAP. Aproximação familiar, que é lindo, está lá na LEP. E é melhor isso, é bom isso, faz parte para a ressocialização. Quem já pediu sabe, pessoal, é bem difícil, tá? Bem difícil. Nós tivemos aí a alteração legislativa, a Lei 14.843 de 2024, né, que muitos encabeçaram, né, nosso secretário, e posso falar porque ele divulgou na mídia, a doutora Valéria trouxe um pouquinho, de que as chamadas saidinhas, tecnicamente são as saídas temporárias, deveriam acabar, né, isso acabou com as saídas temporárias, restringiu a questão da progressão de regime, mas deveriam acabar porque durante o período das, aspas, saidinha, havia um aumento da criminalidade. A própria Valéria trouxe números aqui que aumentavam em 5%, mas ainda admitamos o fato de que aumentasse. Mas vejam como essas premissas são perigosas. Por quê? Eu vou acabar com um instituto que ajuda a ressocialização, que ajuda a família, porque uma minoria usa os benefícios para fins, para cometer crime. Inegavelmente tem um número que comete, tem, pessoal. Entraria no outro discurso, que alguns saem devendo fazer isso, que olha, a gente ajudou aqui dentro, a gente deu sabão, a gente deu roupa lavada, quando você sair você vai ter que fazer alguma coisa para pagar. Tem isso, pessoal, mas é para outra conversa. Mas enfim, o número é 5%. Então vejam, eu acabei, a lei acabou com o benefício em razão de alguns números, em razão de uns maus elementos, vamos colocar assim. Então, se eu partir da premissa que isso tem que acabar, eu vou dar alguns fatores para vocês que está nas mídias de hoje. Então veja, eu acabei com benefício porque poucos cometem crime. Nós tivemos do dia 18 ao dia 2 de dezembro, alguém já viu aí, isso que foi para a mídia, alguém viu, né, policiais militares invadindo o velório de um preso e batendo na família? Policiais militares, ente do Estado que tem o dever de nos proteger. Alguém viu também no dia 3 de novembro um policial militar à paisana dando 11 tiros pelas costas de um infrator que roubou 3 sabonetes e escorregou e tomou todos os tiros pelas costas? Alguém viu isso? 11 tiros. Alguém viu uma criança de 4 anos em Santos sendo alvejada por tiros que o próprio comandante falou, não, provavelmente foi o policial militar mesmo. Alguém viu aquele estudante de direito sendo morto também no hotel? Medicina, né? Alguém viu também um PM jogar um averiguado da ponte? Se eu partir dessa premissa que alguns poucos cometem algum crime, eu tinha que acabar com a polícia militar também. Eu tinha que confiar a segurança, talvez a segurança privada. Então veja, pessoal, olha como essas premissas são perigosas. E vejam, né, repito, eu não estou te falando de política, estou trazendo assuntos para vocês refletirem. E olha, né, enfim, pode estar custando, talvez, a gestão dele, porque hoje a mídia que ele fazia questão de mostrar que aqueles que estavam em saída temporária cometiam crime, veja como a mídia está colocando na televisão que policiais militares estão cometendo crime, que tem que ter uma reestruturação da polícia militar, né, que talvez o governador, né, entraram até com um impeachment do secretário de Segurança Pública. Olha como essas premissas são perigosas. Será que é esse o caminho? Poucos cometeram um delito ou desvirtuarem um benefício, todos têm que pagarem? Então eu acho que isso precisa ficar para nossa reflexão. Eu acho que a gente precisa refletir ainda, será que a gente ainda encarcera demais? Será que o Estado prende demais? Será que não seria melhor investir na educação, ao invés de investir, né, aí em carceragem? Né? Será que a justiça solta demais também?
Nós tivemos aí um debate quando falava das audiências de custódia. Vejam, pessoal, audiência de custódia não é, e ainda pregam isso, não é benefício nenhum. A única coisa que o magistrado se faz, e tem lá a presença do Ministério Público, que é um órgão do Estado, e o defensor também, é antecipadamente ver se ele tem direito a um pedido de liberdade provisória ou se ele pode responder aquele delito solto. Não é benefício nenhum, ele não sai de lá inocentado. Como é que acontecia lá no passado? Porque os autos chegavam em até 24 horas para o magistrado. Só que o preso não, aquele que estava com a sua liberdade segregada não chegava. Como é que o magistrado poderia ver se teve eventualmente um pedido, um abuso de autoridade? Não via, não sabia. Por quê? Porque muitas vezes aquele que estava preso nem estava lá. Então, antes de a gente somar esses discursos, e acho que por isso o papel da OAB, por isso a importância de vocês, por isso a importância de quem está vendo esse vídeo agora e vai ver depois, não somemos a esses discursos, tomemos cuidado dessas premissas, elas são, vejam, traiçoeiras. Nós tínhamos aí um órgão um responsável por um órgão que fez uma lei ser promulgada em razão de uma minoria, e olha o que a mídia está fazendo agora, né? Enfim, eu acho que a gente tem que refletir muito, que mundo a gente quer, como é que a gente vai chegar nesse objetivo, e qual que é o nosso papel nessa construção desse mundo. O que nós estamos fazendo para conseguir esse tão almejado mundo, né? Eu acho que nós temos, e aí vocês têm, essa possibilidade de não talvez manipular uma massa, mas esclarecer. Eu acho que a gente não tem, e aí não é meu papel enquanto educador, muito menos enquanto advogado, não é fazer com que vocês se inclinem a uma ou outra teoria, mas é trazer talvez um fato que a gente não parou para pensar. Que no mínimo, né, cada história tem no mínimo mais de uma versão, né, tem pelo menos duas. Eu acho que de verdade, pessoal, nosso papel enquanto advogado, enquanto essa casa tende a abrir espaço para a cidadania, agora, né, sobre a batuta novamente do Alexander Mendes Hakimi, mais uma vez conselheiro, mais uma vez será, não sei ainda, né, mas quem sabe, presidente da Comissão do Acadêmico de Direito, mas abrir espaço para a reflexão. Não é somando a essas massas, não é fazendo parte da minoria que a gente vai ter melhora. A gente só vai conseguir melhorar se a gente raciocinar. Por isso a ideia de hoje foi trazer esses pontos para vocês. Quem não concordar, excelente, fica aí meus canais. Quem concordar, maravilha, né? Também quem não concordar não precisa me excluir das redes sociais. Faça um contato comigo, talvez eu até mude de ideia, mas a ideia desse espaço é fazer um canal multiplicador de ideias. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Wagner Cavalcante dos Santos. Agora eu vou passar a palavra para a nossa acadêmica de Direito, Bárbara Fernandes, para fazer a sua pergunta. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer à doutora Valéria pelo convite. Muito obrigada, Dr. Wagner, por compartilhar todas essas informações, doutora Michele, e agradecer a todos os meus colegas que puderam hoje vir aqui participar conosco. A minha pergunta, Dr. Wagner, é a seguinte: como evitar a reincidência no atual modelo de execução penal? Boa pergunta, né, Bárbara? Na grande maioria das vezes, voltar a delinquir pode fugir a capacidade de escolha daquele apenado. É claro, o crime nem sempre é uma alternativa, mas eu acho que se a gente dá àquele que esteve dentro do estabelecimento prisional oportunidade, se ele sair de lá com uma profissão, se ele sair de lá talvez com uma base religiosa, se ele sair de lá tendo oportunidade de trabalho, o que a gente, às vezes, Bárbara, você sabe disso que você já é uma criminalista, a gente ouve alguém falando, que preso tem que trabalhar. Eu não conheço um só, e com 20 anos de advocacia
fiz dia 26 de inscrição na OAB, eu não conheço um só preso que não queira trabalhar. Todos querem trabalhar, todos querem estudar. Eu acho que se ele tiver esses requisitos mínimos, não de um preso, os requisitos mínimos de um ser humano, eu tenho certeza que ele vai pensar muito antes de voltar a delinquir. Importante você trazer isso, porque a gente teve no escritório também um caso que foi para a mídia, enfim. Eu tive a felicidade, a gente conversou bastante com a família, e quase falei o nome, a Valéria conheço bem, depois de tudo que se passou no processo, ele foi aprovado no vestibular de Direito e está trabalhando. Então veja, se a família não estende a mão, né, se a sociedade não reampara ele quando ele retornar, ele não... O que a gente tem que fazer para ele é não deixar claro que só o crime é a opção, né? Então, oportunidade de trabalho, oportunidade de estudo, uma carreira, a família, a gente tem que acolher. É isso. Se ele tiver tudo isso, ele não vai ter uma única escolha, que é voltar a delinquir. Muito obrigada, doutor. Obrigada, Bárbara, pela pergunta. Obrigada, Dr. Wagner, pela resposta. Agora eu vou passar a palavra para o nosso acadêmico de Direito, Vitor Sato. Bom dia a todos. Agora está todo mundo animado. Gostaria, primeiramente, de agradecer a Deus pela vida, pela boa oportunidade. Gostaria de agradecer ao Dr. Wagner pela excelente palestra que o senhor fez, a doutora Michele pela excelente condução dos trabalhos, a doutora Valéria também pela excelente palestra, a doutora Bárbara, aos também colegas de mesa, doutor... Não, tá ligado. Acho que estava falando baixo. Pode falar nisso, que acho que está mais alto. Agradecer também... Tá escutando? Tá. Eu acho que tá. Tá bom? Agradecer também ao Dr. Roberto, a doutora Gabriele. Dr. Wagner, sem me alongar muito, a pergunta que eu fiz é a seguinte: como a lei de execução penal pode ser melhorada para o cumprimento da pena no Brasil? Cumulada com essa pergunta, qual foi o reflexo do pacote anticrime para a melhora do cumprimento da pena no país? Muito obrigado. Obrigado pela pergunta, Vitor. Muito boa pergunta. Primeiro, eu acho, né, eu falei no início, que a nossa LEP, né, carinhosamente chamada de LEP, a Lei de Execução Penal, ela não precisaria de modificações. A estrutura dela é fantástica. O que ela precisa, o que a gente precisa é de aplicação da LEP, não de alterações. Esses recortes, essas alterações legislativas, no meu sentir, meu Wagner, não estou falando pela essa instituição, só vem a piorar. Aumentar uma pena máxima de 30 para 40 anos, na minha opinião, não resolve nada. Na minha opinião, findar com as saídas temporárias ou exigir mais cumprimento de pena para progressão de regime, em nada beneficia a sociedade, em nada beneficia o apenado. Isso está muito longe de ser política criminal. A própria LAP traz essa questão de política criminal, essa questão de ressocialização. Então, eu não acho que ela tinha que ser melhorada. O que eu acredito que ela tem que ser cumprida e, infelizmente, assim, o que eu acho de verdade, nossos legisladores têm que parar de pôr a mão nela e cuidar mais de recursos para a sociedade, de cuidar mais para a educação, de cuidar mais da saúde, porque, com certeza, esse é o caminho para a diminuição de crimes. Obrigada, Vitor, pela excelente pergunta. Obrigada, doutor Wagner. Eu agradeço a participação de vocês dois, Vitor e Bárbara. Muito obrigada. Mais uma vez agradecendo a presença de todos vocês nesse evento. Vocês abrilhantam os eventos dessa casa, continuem frequentando, vocês que nos dão ânimo para continuar a fazer essa troca de conhecimento. A partir de agora, eu agradeço os meus colegas de mesa e dou por encerrada o evento. Muito obrigada. A partir de agora não está mais sendo transmitido pelo canal do YouTube. Comportem-se, né?